Oi gente, hoje nós vamos fazer um pãozinho hiper mega macio. E aqui eu vou dar umas dicas antes de fazer esse pãozinho. Eu não sou uma especialista em pão, mas uma coisa que eu noto muito é que muita gente faz pão e às vezes fica aquela crosta dura, você vê na cara que o pão não tá gostoso, fica muito denso. Porque o que acontece? Claro, se você tem uma padaria, a pessoa já tem a manha, né? Faz tudo direitinho. Mas quando a gente faz pãozinho em casa, a gente tende a pegar uma receita qualquer na internet e fazer. E eu vejo que as receitas, principalmente as brasileiras, tem muita farinha. As pessoas colocam farinha demais no pão. Claro, se você colocar pouca farinha, ele vai ficar muito mole. Mas se ele ficar muito mole, é melhor do que ficar enfarinhado demais, tá? Porque você pode deixar uma massa super mole e ficar crescendo horas e horas e horas e horas. Depois, quando você for moldar, ela ainda consegue virar um pãozinho. Agora, com muita farinha, ele vai virar uma pedrinha, vai ficar horrível. Você vai morder, você vai sentir aquela farinha. É horrível. Gente, outra coisa importante demais é ver se o fermento tá válido, se tá bom, se tá ativando, tá? A gente tem que ativar o fermento para essa receita. Gente, às vezes o fermento tá válido, mas ele não tá ativando porque tá muito frio ou porque você tacou no leite frio demais. Enfim, o fermento ele tem que ativar e ele tem que estar assim, igual eu tô mostrando pra vocês agora. Depois de 10 minutos daquilo que a gente fez, que é colocar no leite quente com açúcar, ele vai ativar. Então ele fica lá 10 minutinhos descansando e começa a borbulhar e ativar. Aí a gente sabe que o nosso fermento tá bom. Outra coisa muito importante, quando for fazer essa massa, se você não tiver uma batedeira, assim, você pode fazer, mas vai dar muito trabalho. Por quê? Porque você vai ter que fazer tudo na mão e você tem que ter uma espátula ou algo assim, ó, tá? Uma espátula, algo desse tipo assim, sabe? Que você passa pra raspar o bolo, esse tipo de coisa, né? Ou então a espátula de padeiro mesmo. Por quê? Porque a massa vai grudar na sua mão o tempo inteiro, tá? Então você tem que ir tirando a massa da mão e tirando ela também da bancada, tá? Enquanto você amassa, ela vai grudar todinha na sua mão, gente. Você vai achar estranho, vai parecer que deu errado, mas você tem que ir tirando ela da mão, tá? Não pode colocar mais farinha, tipo, não pode colocar mais farinha. No máximo, você coloca uma colher de sopa a mais, se você achar que tá grudando demais. Mas se você pôr mais do que isso, a massa não vai dar certo, vai ficar muito densa, tá? Então a massa, ela é mais macinha mesmo, tá? Tem uma criança cantando Feliz Natal aqui. Então a massa vai grudando, o que você vai fazer? Você vai tirando ela assim, ó, juntando e tirando a sua mão e sovando, tá bom? Não tem jeito de fazer de outra maneira, gente. Por isso, agora, se você tiver uma batedeira planetária com batedor de massa, ótimo, melhor ainda você faz nela, tá bom? Igual eu fiz a minha. Então vamos começar colocando 120 ml de leite. O leite tem que estar morno para quente, bem quentinho, só não pode estar fervendo. E vou colocar 3 sopas de açúcar refinado ou qualquer outro açúcar que você tiver na sua casa. Vou colocar também um sachê de fermento biológico seco e vou dar uma misturadinha nisso aí e vou deixar isso descansar por 10 minutinhos. Depois de 10 minutinhos, quando ele estiver cheio de espuma por cima, estiver mais fofinho, ele vai estar ativado. Então, no bowl da minha batedeira ou do meu recipiente, eu vou colocar a minha farinha. Toda a receita tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? A quantidade. Mas eu usei em torno de 270 gramas de farinha de trigo. Então, eu vou colocar agora, depois que eu coloquei minha farinha, eu vou colocar a minha mistura do fermento. Eu vou bater um ovo no garfo mesmo e vou colocar também. E aí, depois eu vou colocar uma colherzinha bem rasa de sal, uma colherzinha de chá, assim, bem rasinha, de sal, e vou dar uma misturada com a colher. Gente, é importante que vocês tentem fazer esse pão durante o dia, quando tá muito calor, tá? No frio, esses pãozinhos assim, você tem que deixar em um lugar bem quentinho. Então aí a gente vai começar a bater com a nossa batedeira na velocidade mais baixa. Enquanto bate na velocidade mais baixa, eu vou colocar uma colher de sopa de margarina ou manteiga, bem cheia. E continuo batendo.
E a massa ela vai ficando mais molenga mesmo, não estranhe, é um pouco mais mole. E aqui eu coloquei 1 colher de sopa de leite em pó. Se você não tiver, não tem problema, coloca 1 colher de sopa de farinha de trigo. E aí, agora eu vou aumentar a velocidade do meu batedor, da minha batedeira, e vou bater assim por uns 5 minutos. Depois de 5 minutos eu tiro das laterais para dar a chance de toda a massa ficar bem batida, né? Bem sovada. E aí, tá vendo como a massa é bem mole? Então aí eu volto e vou bater isso aí por mais uns 10 minutinhos. Gente, se você estiver fazendo na mão, você vai ter que bater assim, sovar por uns 15 minutos e ir tirando da mão com a espátula, igual eu falei. Agora, para retirar a massa, eu coloco só um pouquinho de nada de farinha de trigo na minha mão e vou raspando a vasilha com a mão mesmo. Outro recipiente limpo, eu coloco só uma gotinha de óleo e espalho para a massa não grudar depois na hora de tirar, para facilitar. E agora eu vou cobrir com plástico filme e ainda com um pano de prato e vou colocar no lugar mais quente possível, deixar pelo menos 2 horas, 2 horas e meia. Depois eu tiro a minha massa, ela vai estar super macia, coloco um pouquinho de nada de farinha de trigo da bancada e agora eu vou fazer uma bolinha com essa massa. Notem como eu faço a bola, tá vendo, ó? É essa técnica. E aí, depois que eu fizer minha bola, eu vou partir essa massa em 2. Depois que eu partir a massa em 2 com a minha espátula, minha faca, parte ela bem certinho em 2. Eu vou partir os outros 2 pedaços em mais 2 pedaços. E assim eu vou ter pedaços sempre iguais, para os pãezinhos ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Vai dar mais ou menos 8 pãezinhos. Só que como eu quero 9 pãezinhos para colocar um a mais no meio, porque eu vou fazer numa forma redonda, então eu tirei um pedacinho de nada de cada pedacinho do pão, tá vendo? Que dos 8 pedacinhos que deu, para formar mais um pedacinho, e aí vai dar 9 pedacinhos. Depois disso, eu formo bolinhas com eles, e notem como eu formo bolinha, eu vou puxando, eu faço tipo uma trouxinha em cima, e viro o pãozinho e faço a mesma coisa com a mão, que eu fiz com a massa maior, né? E aí, é isso. Aí eu vou colocar um pouco de fubá ou floco de milho. Se você não tiver, coloca pelo menos um pouco de óleo na sua forma. Se você tiver papel manteiga, pode colocar também, mas ele gruda um pouco. E aí, eu vou fazendo as minhas bolinhas e eu vou colocar uma bem pertinho da outra, porque é pro pãozinho grudar, pra ficar igual de padaria, um grudadinho no outro. E aí eu vou tampar isso e deixar crescer por mais 2 horas. Depois dessas 2 horas, ele vai estar bem mais gordinho. Eu bati um ovo, é só um ovo. E vou passar com o pincel, mas gente, tem que passar muito, muito sutilmente, muito devagarzinho, para você não tirar o ar do pãozinho, porque se você tirar o ar já era. Então tem que ser com a mão bem levinha, não pode apertar o pincel no pão. E aí eu vou passar e vou assar no forno já pré-aquecido a 180 graus até ele ficar bem douradinho por cima, em torno de 20 a 25 minutos. E aí depois, para ele ficar bem brilhoso, eu passo um pouquinho de margarina ou manteiga, e aí enquanto ele tá quente, a própria manteiga vai derretendo no pãozinho, e ele fica com um brilho lindo. Gente, essa minha forma deve ter em torno de 22 a 24 centímetros. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E esse pãozinho dura 3 dias fora da geladeira e até 1 semana dentro da geladeira. Um beijão para vocês e até a próxima. Não deixem de olhar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, porque tá toda a receita e as minhas redes sociais. Beijão e até a próxima.